Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos da nossa oficina básica de percussão com o instrumento ganzá. Este projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre sonoplastia. O que é sonoplastia? Para que serve? E também conhecer a diferença entre sonoplastia e sonoplasta. Que legal, né, gente? Vocês sabem sobre isso? Sabem não? Pois vamos aqui comigo. Vamos aprender também a usar o ganzá que confeccionamos como ferramenta de efeitos sonoros. Bem legal, né? Sabe como? Fica já aí que já você vai ver. A gente pode usar o instrumento de percussão, né, variados, tanto o que a gente tem em casa, tanto com alguns que a gente pode comprar e outros que a gente pode confeccionar. O instrumento ganzá, a gente fazendo com garrafa PET, a gente pode usar ele numa contação de história. Não é legal? Eu vou lhe mostrar como é. Estão curiosos? Pois vem lá comigo! Mas antes disso, vamos primeiro fazer uma pequena retrospectiva da aula passada. Vamos, gente? Vocês assistiram os vídeos anteriores? Não assistiram? Pois então, se ainda não assistiu, vai lá que dá tempo. Vai lá, eu te espero. Assistiram? Brincadeira. Aproveita e se inscreve no meu canal, gente. Assista os vídeos, todos os vídeos, desde o primeiro até o quarto vídeo, que tá muito legal, uma sequência de 8 videoaulas, com formação, falando sobre gêneros musicais, sobre possibilidades, confecção com instrumento reciclado, entendeu? Vai lá e quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Se inscreve, compartilha o material que tá muito legal. Esse material está sendo produzido com a parceria e aí a dedicação da equipe do TVH, que muito obrigada, viu, meninos? Estamos aqui todos com cuidado, todo mundo usando máscara, só não eu porque eu tô falando aqui com vocês. Equipe maravilhosa de trabalho, com a produção grande, viu, gente? De Tuiane, que tá ali, minha querida produtora. Muito obrigada. Tamo junto, equipe massa. Bom, então, vamos voltar. Na aula passada, falamos um pouco sobre o contexto histórico do ritmo do coco de roda. Sua origem, características, influências e alguns cantores e compositores, não foi? Recebemos aqui no estúdio uma artista convidada para falar um pouco sobre sua trajetória artística e sobre o coco de roda. Adivinha quem foi? Vai lá no vídeo que você vai descobrir. Assistimos a entrevistas de grupos locais, foi muito legal nossa aula, gente. Vai lá. Também demonstrei aqui na prática, direto do estúdio para vocês, como tocar o coco com o instrumento ganzá, que confeccionamos aqui. Sentindo e observando as variações das frases rítmicas, as intenções, sendo elas mais fortes, mais fracas, dependendo de cada movimentação. Tudo isso com a participação da artista e percussionista Hannah Duarte, que tocou aqui comigo. Vai lá conferir que tá muito legal. Pois então, gente, quem ainda não assistiu, olha aí o link que vai passar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica lá, já deixa marcadinho para quem não assistiu poder voltar lá e ver. Não percam que tá muito legal. Mas claro, só depois que assistir esse daqui. Vamos lá? Gente, agora vamos falar sobre sonoplastia. O que é sonoplastia e para que serve? Sonoplastia é uma comunicação pelo som, antes designada como composição radiofônica, que tinha por sua função a recriação de sons da natureza, de animais, objetos e de ações e movimentos, elementos que fazem toda a diferença sonoramente falando. Sonoplastia é uma atividade artística e técnica que usa recursos sonoros como músicas, ruídos, efeitos acústicos e etc. Utilizado muito em espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio e televisão. A sonoplastia estabelece uma linguagem através de signos e significados, que dividem-se em ruídos naturais e ruídos de efeitos. A sonotécnica, por exemplo, a palavra é difícil, né? É o conjunto de efeitos sonoros utilizados em produções teatrais, cinematográficas, radiofônicas ou televisivas. Muito interessante, né, gente? As palavras bonitas, né? Que até a língua da gente se enrola. É chique, bem.
viu? Pesquisem, gente, é muito legal sobre isso. E agora, vamos falar um pouco sobre o sonoplasta, né? Esse profissional, né? Como é que é? O que é ser um sonoplasta? Vamos lá. O sonoplasta realiza efeitos especiais de fundos sonoros em emissora de rádio, televisão e produtoras também. O sonoplasta edita os áudios de trilhas sonoras, músicas, vinhetas de comerciais, dentre outros. De acordo com a etimologia da palavra, pode-se afirmar que o profissional é um artista plástico do som. Legal, né? É o campo que ele tem possibilidades de exercer o seu ofício. O campo que ele exerce são as emissoras de rádio, de TVs abertas ou fechadas, produtoras, espetáculos teatrais e em outros lugares nos quais seja necessária a presença de tal profissional como apoio à produção e direção dos espetáculos ou filmes. Gente, vocês sabem qual é a importância da sonoplastia para os filmes, por exemplo? A trilha sonora é uma ferramenta fundamental na criação de um filme. Não importa se é marcante, se é dramático, se é engraçado, solta aí as risadinhas. Tudo isso é sonoplastia. Ou assustador, que medo. Ou se é bem discreto. A música vai estar lá, trazendo sua função, marcando esse momento, né, os momentos principais das cenas, com a sua trilha, enfatizando aquela sensação, aquele despertar. Sempre aparecendo e exercendo a sua função fundamental dentro da narrativa do filme. A sonoplastia em filmes fazem toda a diferença, pois ela ajuda a reter a atenção da audiência. Assim como as luzes, os sons também são responsáveis por manipular as nossas emoções, direcionando-nos àquilo que o diretor pensou, né? O diretor naquela cena pensou aqui, eu quero dar um susto, não sei o que, não sei o que, era uma vez... Isso! Você tomou um susto aí também? O menino aqui, ó, Flávio, deu um pulo, menino. Peraí, amigo, segura. Essa é a função da sonoplastia, né? E é junto com o diretor que o sonoplasta vai decidindo em qual momento vai soltar esse som, né? Dando aquele susto, por exemplo, como foi agora, fazendo a gente chorar com músicas mais melancólicas, mais tristes. Ai, que lindo! Tudo isso estimulando as nossas emoções e dando vida às cenas. Repare que em alguns programas de comédia aderem a efeitos sonoros de risadas ou aplausos. Solta aí, gente, a risadinha, vai todo mundo aí. E as risadas? Vamos rir. Ai, que legal, foi muito boa essa aula, né, gente? Você viu? Engraçada, né? A fim de induzir a audiência para rirem das suas piadas e aplaudirem, né? Indo em onda dessas palmas e risos. Vamos lá, gente. Muitas palmas para essas aulas, viu? E muitos sorrisos, muitos likes e compartilhamentos. Para cada momento, a sonoplastia exerce um diferente tipo de som para cada cena, cada momento, mudando totalmente o clima. Por exemplo, no filme de terror, é aquele som mais sombrio, né? Não sei o que, aterrorizante, que dá até susto pra gente. De vez em quando, uma surpresa na cena, como eu fiz aqui. Já dei tanto grito em cinema que o povo faz assim, menina, eu falei, oxe, me assustei. A emoção da música foi tão forte que, uau! O povo, oxe, gente. Mas é isso, a gente acaba sendo pego de surpresa em alguns momentos dos filmes e sendo influenciado por esse som. Típico de filmes de Sexta-feira 13, lembra? Quem nunca se recordou desses filmes de terror, né? Jason correndo atrás de menino, pega lá vem, Freddy Krueger. Eu adorava, mas aquela musiquinha ficou gravada até hoje e virou uma característica do filme de terror, né? Tem algum som desse aí parecido? Se tiver, vai ser muito legal, viu? Corre lá, a pessoa corre, aqueles filmes, o povo corre, sempre o povo cai. A pessoa já fica ali naquela agonia, corre, a pessoa cai, daqui a pouco o bicho está bem longe, de repente chega perto. Né? Junto dessas cenas, a sonoplastia ela é bem caprichada, para dar essa sensação na gente e nos prender aquela cena, né? Então é isso, gente. Para cada estilo de filme, toda uma sonoplastia diferente. Nos filmes de suspense, nos filmes de romance, ou em comédia e etc, né? Em cada tipo de filme, podemos perceber um clima e um ambiente sonoro totalmente diferente, não é verdade? Tudo isso é fruto da sonoplastia, pensada junto à equipe, né? O diretor, o sonoplasta,
né? Eles conduzem isso, né? E vão marcando em cada cena o que é que vai sair. O roteiro é pensado junto com as cenas no som. Não é legal tudo isso? Agora, vamos falar um pouco sobre qual é a diferença entre sonoplastia e sonoplasta. Vocês sabem? Não? Pois então, se liga agora aqui. Sonoplastia é o processo de criar, captar e manipular os sons, a fim de produzir efeitos sonoros. Sonoplastia significa som modelado e é um termo exclusivo da língua portuguesa, que surgiu lá na década de 70, com o teatro radiofônico e com a reconstituição artificial dos efeitos sonoros que acompanham a ação, para filmes, teatros, rádios e outros. Em resumo, a sonoplastia dá vida às cenas e transforma os episódios corriqueiros em momentos épicos. Já o sonoplasta é o técnico responsável pela captação desses sons, a criação e edição e seleção de temas musicais necessários para a produção da obra artística e audiovisual, que pode ser utilizado em teatro, cinema e rádio. Então, assim, no teatro, por exemplo, é muito raro um espetáculo não ter música. Assim, o sonoplasta é o responsável pela criação, pesquisa, gravação, finalização, sonorização e operação desses efeitos sonoros. E músicas que acontecem durante o espetáculo, né? Que o espetáculo necessitar. Se for uma banda ao vivo, a coisa flui. Se não for, se for gravada, entra o sonoplasta para fazer essa captação e discutir junto com o diretor, o roteirista, como é que eles vão querer, né, ambientar as cenas, né? Colocar essa sonorização em cada cena. Trabalheira, viu, gente? Salve, salve os sonoplastas. Salve, salve a sonoplastia. Gente, tive uma ideia aqui para ver se vocês entenderam na prática como aplicar a sonoplastia em casa. O que é que vocês acham? Bora lá? Vamos lá. Um dos primeiros passos para a gente conseguir colocar na prática, né, a sonoplastia e o sonoplasta é definir uma historinha em casa, uma historinha que vai ser contada. Vamos montar a equipe, escolher a história, escolher os atores, né? A partir da história, ver quem são os personagens, chamar o diretor, que vai dirigir todo mundo, o roteirista, que vai escrever essa história, que pode ser criada, uma história já contada, que já tenha, e a equipe de produção, né, Tuiane? Produção boa, viu? Né? E aí a gente vai montar a nossa equipe em casa, né? Escolhendo o tema, escolhendo também o figurinista, né? João Marcelino, maravilhoso, trabalhei com ele, né? Grande figurinista aqui de Natal. Então, assim, a gente pode sim em casa fazer uma contação de história muito legal, com toda essa equipe reunida, né? Entendendo que a gente vai contar uma história e vai criar os sons dessa história, né? Organizando o figurino junto com a equipe, tudo isso em casa, formando e dividindo as funções de cada um bem direitinho. Trabalhando esse senso de coletividade e parceria, que no teatro se tem muito, né? Vamos lá, gente, mas que material sonoro vamos utilizar, né? Temos o ganzá, que dá pra gente fazer um personagem com o ganzá, por exemplo, a Dona Cobra. Eu trouxe aqui, ó, fiz aqui mesmo no estúdio, ó como ficou bonitinho. Ah, aqueles potinhos de Danone que vem com rostinho ou não, você pode também pintar, customizar, ó. A Dona Cobra, e no seu rabo eu coloquei aqui um maracazinho, mas também tem uns que você pode fazer e colocar com garrafa. Tá vendo? A garrafa PET amarrada no fundo. Isso aqui é um espaguete daqueles de piscina. Você pode colocar no rabo, passar uma fita, ó. Era uma vez numa floresta cheia de cobras. Elas eram as rainhas, né? E você vê aqui, isso aqui é um canuíte. Canuíte é aqueles caninhos que ficam nas construções, sobram muitas vezes quando o pessoal faz reforma ou na parte elétrica. Então esses canuítes também têm som. Olha a possibilidade legal que a gente tem de sons, né? Que a gente pode fazer de casa, com o mesmo elemento. A gente pode fazer um ritual sagrado, né? Nas florestas.
Pode fazer a historinha com Era uma vez uma cobra, né? E brincar, tornar uma coisa lúdica, legal, com coisas que a gente tem em casa. Podemos também criar personagens, se for para fazer um teatrozinho infantil que a gente não possa interpretar e a gente queira botar um tecidozinho e fazer um teatrozinho de bonecos, a gente pode construir bonecos, ó. Copo de plástico, reutilizável, né? TNT, você corta, faz o coelhinho. Era uma vez um coelhinho, né? Você busca sons para representar esse coelho, né? Se você tiver instrumentos que você possa adquirir ou pegar emprestado com amigos, né? Temos aqui o carrilhão, vou mostrar um pouco dos instrumentos que eu trouxe e as possibilidades deles nessas historinhas, né? O ganzá a gente já viu que dá para fazer o som da cobra, com o rabinho dela, né? No Era uma vez, na abertura, a gente pode fazer o quê? Era uma vez uma floresta encantada. Olha que elemento legal para trabalhar na sonoplastia de um espetáculo, né? O carrilhão, ele tem esse som brilhoso, um efeito mágico, né? Uma noite de lua cheia, várias estrelinhas brincando. Então, com isso, você pode ir brincando e criando. Olha que sensação, né? Como ficou a história gostosa, né? Você também pode utilizar vários outros instrumentos, como o agogô, né? Vou pegar aqui a pandeirola, que é também um instrumento legal para fazer efeito, e vou usar ela no pé, tocando, batendo no pé, e também tocando aqui o agogô, né? E criar uma musiquinha, sabe? Tá, tá, tum, tum, tá, 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 tum, tum, e o pra lá, ó. Tchá, tchá, tchá. Isso aqui você já conta uma história, já brinca, já canta. Você pode também referenciar outros animais. E o bode passou! Lá vem as vacas, né? São sons que remetem àquele momento, né? Aqueles elementos, né? Olha esse sonzinho de cabra. E lá vem as cabras. Bé! E a ovelhinha, não sei o quê. São coisinhas simples que também vendem em feira, né? Um sininho. O que mais que a gente tem aqui? Temos o triângulo também, que dá pra brincar, né? Fazer uma musicazinha mais regional, forró, coco, ou até o cavaco chinês. Olha o cavaco chinês, menino, quem vai querer comprar? Vamos lá! Temos várias possibilidades também para utilizar com o triângulo. Também a gente pode brincar de contar uma história de futebol, não sei o que, não sei o que. Fora! Cartão vermelho, menino! Um elemento de um apito que também nos remete àquela cena, né? Que você pode utilizar. Também temos apitozinhos aqui que referenciam os animais, né? Os pássaros, por exemplo, esse aqui. Uma conversa de pássaros, um pergunta e o outro responde. Isso, gente, em casa, para criança é maravilhoso. Você pode ser um instrumentozinhos baratos, esses aqui de efeitos, né? Você pode encontrar em feira, em lojas de instrumentos musicais. E também pode confeccionar, né? Com garrafas. O que mais que a gente tem aqui? Também, ó, lembra aquele susto lá que o meu amigo aqui do estúdio teve, do filme? A gente tá lá contando e não sei o que, não sei o que. E a dona cobra tava andando, se arrastando e de repente ela caiu num buraco. Né? Essa caída, né? Esse elemento sonoro aqui é muito legal, esse apito. Ó. Você faz essa sonorização assoprando e puxando aqui, ó. Buf, né? Você pode também brincar. É um instrumento também baratinho, que vende em feira, em lojas musicais. E é super acessível, super legal pra gente trabalhar ele em contação de história. O que mais que eu tenho aqui? Pau de chuva. Você também pode fazer um pau de chuva com ganzá. Com vários, né? Aqui a gente usou 2 para 1, a gente pode usar 4, 5 para deixar ele mais comprido, né? Era uma vez na floresta, começou de repente aquela chuva, né? E a chuva vinha e ia, e de repente a chuva aumentou. Olha o som desse trovão com raio-x, né? E você pode usar os dois. E aquela chuva não passava. Ai, mãe, eu tenho medo de trovão. E esse trovão tava ali, furioso. Calma, senhor trovão. Vamos acalmar os ânimos.
E a chuva foi passando e todos os animais das florestas tomaram banho, foram felizes. E o senhor trovão se acalmou. Você vê como são elementos que fazem a diferença de quando a gente fala, né, e pensa naquela cena e coloca o som, como fica mais, né, super, nossa, que massa. Isso prende muita atenção das crianças, de todos, e principalmente das crianças, que vivem nesse mundo da fantasia, do lúdico, né. Ai, que saudade de ser criança, gente. Tão bom, né? E é isso, gente. Também podemos usar o ganzá, que a gente confeccionou na aula passada, né, fazendo uma contação de história, ou tocando, ou cantando, né. E também as ondas do mar, dá para fazer com o instrumento ganzá, né? Tchá! As ondas do mar. Tchá! Tchá! Esse aqui tem pouco tempo porque ele é pequenininho, mas se você colocar dois, né, e emendar e passar a fita, dá para fazer um som de onda bem legal. E é isso, gente. Também podemos usar para fazer esses sons, folhas secas, que podemos imitar pisadas, né, na floresta, né, com alguém se aproximando, pisando com aquelas folhas secas, e outros ruídos também, que podem enfatizar cada cena da historinha em casa. E utensílios de casa, né, como os instrumentos de efeito, panela, né, dá para fazer também alguns sons, brincar com aquilo. E algumas coisas que eu utilizo aqui nas contações que eu trabalho também, né, de histórias. Foram todos esses instrumentos que eu mostrei para vocês, são instrumentos de percussão e instrumentos de efeito. Esses são alguns recursos que podemos utilizar de casa para extrair, né, os mais variados sons, de acordo com o nosso objetivo. Todos esses elementos viram material sonoro, né? Não é legal? Agora use sua imaginação e criatividade e monte sua contação de história em casa, com direito a sonoplastia, figurino, direção e tudo mais. Debata em casa com seus familiares sobre esse material sonoro, as possibilidades, né? O que é que faz com que esses sons sejam musicais, né? Se esses sons possuem algum ritmo, melodia, né? Pesquisem sobre o assunto. Será um ótimo aprendizado em grupo, né? Essa musicalização com coisas simples de casa, né? Vocês viram como o nosso instrumento ganzá feito de garrafa PET pode ser útil, né? Na contação da história, ele já dá a intenção ao personagem, né? Eu já usei muitas vezes fazendo sonoplastia em algumas peças de teatros, que eu fui convidada, né, para fazer contações de histórias nos espetáculos, por exemplo, Cascudo, Canta Lá que eu canto cá, uma homenagem à Câmara Cascudo, do meu querido amigo Beto Vieira e a contadora de história Aninha, do Trotamundos. Muito obrigada pela parceria, gente. Já já vocês vão ver eles aqui, né? Também com o diretor musical Vini, que participou, que era aí do Trotamundos. Foi muito legal a nossa parceria e nossa trajetória, tocando e viajando aí pelos lugares, né? Também participei fazendo sonoplastia, tocando ao vivo na peça teatral do nosso querido artista potiguar Caio Padilha, rabequeiro, né? No espetáculo Um Sonho de Rabeca, no Reino da Bicharada, que foi muito legal. O Caio Padilha cantou e atuou aí do grupo Estação de Teatro, aqui da nossa cidade. Foi muito legal, muito maravilhoso poder... às vezes até eu entrava na cena e esquecia de fazer as outras coisas, porque eu estava ali esperando, né, a próxima ação. Foi muito maravilhoso, gente. Ai, que saudade de tocar num espetáculo, né, de contação de história, com um monte de gente, criança, né? A gente passou pela Cidade da Criança apresentando, Bosque em Cena, Sesc Natal também, e praças de todas as cidades por aí. Ai, que saudade, né? Chega a dar ai, que saudade, né? Um dia, gente, a gente volta. Com fé a gente volta, né? Fé, força e esperança. Muitos e muitos projetos, né? Que venham, muitos e mais projetos da Lei Aldir Blanc, né? Que venha essa vacina, eu acredito na força da natureza e nas ciências, né? Resiliência, saúde mental, né? Alegria e coragem para a gente continuar essa difícil situação que nós estamos vivendo. Mas que, com a energia da luz e a vida, da força da natureza e da música, a gente possa se ressignificar todos os dias, né? Falando em alegria e coragem, vamos agora assistir uma entrevista linda com o nosso amigo e parceiro, grande artista Caio Padilha. Também vai ter Beto Vieira e Ana Celina falando um pouco sobre sonoplastia para vocês. E agora com vocês, aqui entra o rufado da caixa, que ele ajuda a gente a preparar aquele ambiente, por exemplo. Senhoras e senhores, que rufem os tambores.
E as trombetas, se tiver também. É com imenso prazer que lhes apresento os artistas potiguares, contadores de histórias, Caio Padilha, Beto Vieira e Ana Celina, falando sobre a importância da sonoplastia nos espetáculos teatrais. Solta o vídeo! Olá, minha gente, aqui Caio Padilha falando para vocês, músico, ator, compositor. Fui convidado para falar um pouquinho sobre sonoplastia, né? Essa técnica aí criada para a gente reproduzir sons, ambientes, através das artes, né? Do cinema, da música, do teatro, da contação de história. Então, o sonoplasta ele tem essa função de conseguir trazer para o ambiente artístico o artifício do som, que representa certas ambiências, certos lugares. E a gente nem percebe, às vezes, quando está vendo um filme, quando está vendo o teatro, uma série de coisas que são pensadas sonoramente para que o espectador tenha uma experiência estética, né, interessante e consiga manter a conexão com o que está sendo contado ali. Então a sonoplastia ela tem um papel muito importante na contação de história também, porque a contação de história tenta o tempo todo levar o espectador para diferentes espaços, diferentes tempos, né? Quando a gente fala era uma vez, há muito tempo atrás, a gente tenta conduzir o espectador para um outro tempo, um outro espaço. E o som tem um papel fundamental nesse transporte, vamos dizer assim, né? Nessa viagem pelo tempo e pelo espaço. O som ele define marcas no tempo e no espaço. Então, através dele, a gente sabe se a gente está no meio de uma tempestade, se a gente está no meio de uma calmaria, né? Se a gente está num ambiente litorâneo ou do interior. Ele também remete a tempos diferentes, né? Se é moderno, se é antigo. Então, a sonoplastia, ela modela o som para que tudo isso faça sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Beto Vieira. Eu sou Ana Celina. E nós somos a Trotamundos Companhia de Artes. E nos foi feita uma provocação, digamos assim, para falar um pouquinho o que seria a percussão para nós. Nós somos contadores de histórias, somos atores, atriz, palhaço, palhaça. E a gente utiliza muito do elemento sonoro, através da percussão. Então nos foi perguntado exatamente isso. O que seria a percussão para nós? A gente, ao longo de mais de 20 anos de estrada enquanto contadores de história, a gente vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa que versa sobre a ilustração sonora, né? Que é como a gente denomina a percussão dentro da contação de histórias. Ela surge para ilustrar sonoramente o que a palavra não alcança, né? Ou para colorir a palavra, digamos assim. Então, a gente usa de alguns artifícios super práticos para a gente, Exato. Que não somos músicos, nós não somos musicistas, nós somos apreciadores de música, nós somos artistas que se propõem a utilizar dessa ferramenta. Então a gente usa desde brinquedos, que a gente compra em lojinhas. Aquelas famosas lojas de R$ 1,99. De preço único. Isso. A instrumentos, né? O cachixi da capoeira, né? Mas a gente também cria a partir de uma garrafinha PET, com um pouquinho de miçanga. A gente usa recursos que não são muito comuns, não eram muito comuns, hoje até que são, que é o canduíte, aquele de energia. Que ele tem várias funções, olha aqui, ó. Esse aqui, como vocês podem ver, é também um canduíte, sendo de um calibre mais fino que esse, uma bitola mais fina, né? Colocado nesse sentido, amarradinho um cordão. E aqui, o ar ele pode ser
aspirado ou expirado. E ele vai continuar fazendo o sonzinho dele lá. E aí a gente, ao longo desse tempo todo, a gente vem pesquisando e descobrindo novos sons e novas utilizações para sons que já existem, né? E quando a gente vai montar uma história, a preocupação maior é com a palavra. A narrativa oral é o cerne da coisa. A narrativa ela não pode ser sobreposta por nada. A narrativa é o que impera. Mas a música e a percussão ela é muito importante para a condução dessa narrativa. Até para criar um ritmo, né, dessa narrativa. Então a gente sempre usa de músicas nas nossas contações de histórias e de muitos elementos sonoros fazendo aquilo que a gente denominou como ilustração sonora, né? Que, em resumo, para nós, a percussão é o ritmo sonoro. E aí, fracionada, colocada com detalhezinhos assim, uma cobra que apareceu. Então você vai criando essa versão que nós pesquisamos e chegamos a essa conclusão, que é a ilustração sonora. Também nos utilizamos, obviamente, de instrumentos bem tradicionais, como o bom e velho zabumba acompanhado do triângulo, né, que tem uma historinha, por exemplo, a história do macaco Vanderlei. E ela é toda cantada. Então a gente começa assim. Essa é a história do macaco Vanderlei. Ele gostava muito de banana. Banana, nanica, prata, ouro, papogã. Ele gostava muito de banana. E ao longo da história, a gente também vai utilizando. Por exemplo, a gente começa contando a história do macaco Vanderlei, dizendo que ele era um macaco muito guloso. E ele era tão guloso que ele plantou no quintal da casa dele 100 pés de banana. E aí um dia ele abre a porta e ele percebe que de todos aqueles 100 pés de banana havia apenas uma banana. E ele corre desesperadamente para encontrar a banana. Chega lá no pé de banana que tem a única banana, pega a banana tão desesperado que a banana cai dentro de um tronco. E aí segue a história. A ilustração sonora, de uma forma bem resumida, é isso que a gente mostrou para vocês aqui. Exatamente. Beto Vieira, Ana Celina, Trotamundos Companhia de Artes. é um prazer estar aqui com vocês. Na oficina muito bacana da nossa amiga, queridíssima Parceira, Rafa Brito. Brito. Beijo, gente. Tchau. É isso aí, pessoal. Aprenderam direitinho sobre o que é sonoplastia e como fazer em casa? Espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Continuem assistindo. Te encontro na próxima aula. E não se esqueça, se inscreve no meu canal, dá seu like e compartilha com os amigos, gente. Ajuda a Artista Potiguar aqui a divulgar o seu trabalho. Muito obrigada e até a próxima! Uhul!